Licenciada em Matemática pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, com especialização em ensino de matemática e atualmente professora na rede pública e privada de ensino da cidade de Sobral, a professora Silvia Maria Portela Ferreira é a nossa convidada de hoje. Olá, professora Silvia. O que lhe levou a escolher a licenciatura em matemática e que lembranças você tem do seu período de estudante? Eu tenho boas lembranças, né? Na realidade, tem um fato curioso que envolve a minha infância em relação à minha decisão para entrar na docência e ser professora especificamente de matemática. Eu, como toda criança, assim, filha de professora, nasci dentro da escola. Minha mãe, de professora, passou a ser diretora da escola. E aí toda a minha infância foi tendo esse espelho, né, como a docência. E aí o fato curioso é que eu não era uma criança muito boa em matemática, né? Como algumas crianças de hoje, eu senti muitas dificuldades, até que eu caí na mão de uma professora maravilhosa, né? Onde essa professora tanto descobriu, né, o que essa criança tão inquieta que eu era, né, de 10 anos de idade, tinha, que não aprendia, que não tinha êxito nos estudos. E aí essa professora passou a me encantar, né? Hoje eu ainda lembro do que ela fazia para que eu aprendesse as continhas de multiplicar e de dividir. Então essa lembrança, ela ficou marcada desde então até o meu ensino médio, o meu fundamental. E aí me levou, como eu já carregava dentro de mim, nessa vocação de ser professora. As pessoas diziam até que o meu timbre de voz era muito explicado e dizia assim, ela parece muito com a mãe dela, enfim. Então, toda essa história, né, esse meu histórico de infância correlacionado com o ensino médio, com a adolescência, me levou, foi um passo decisivo para que eu tivesse certeza. Eu nunca duvidei do que eu queria ser. Eu queria ser professora. E aí, por esse marco que eu tive com 10 anos de idade, foi que eu queria ser professora de matemática, né? Também tinha uma parte muito que eu gostava de ser diferente. Eu achava que todo mundo que fazia a mesma coisa, né? Por exemplo, a minha irmã foi professora de português como minha mãe foi. E aí eu queria ser diferente, eu queria um desafio a mais. E aí foi isso que me motivou a ter certeza do que eu queria. Então eu fiz uma faculdade certa do que era aquilo que eu queria mesmo. Professora, como foi a sua formação para a docência em matemática? Nos conte um pouco sobre as suas experiências como professora e como foi o seu ingresso na profissão. Eu ingressei na Universidade Estadual Vale do Acaraú em 1992. Naquela época, como eu já tinha falado para você, eu já era convicta do que eu queria, né? Eu queria cursar uma faculdade que me levasse ao meu sonho, né? De entrar na sala de aula, de me realizar. E eu queria matemática, né? E aí, naquela época, eu tive todo um percurso normal, né? Eu fiz 5 períodos. E aí, depois de então, antes de terminar a faculdade, eu fui aprovada no concurso do Estado. E aí eu tive que conciliar, né, já meu final de faculdade com o meu ingresso na docência, vamos dizer assim, realmente, né? Porque antes disso eu já lecionava, mas eu lecionava assim, particular em casa, dava aulas esporadicamente, mas aí no último período eu ingressei, né? Foi em 97, no primeiro concurso do Estado do Ceará, e eu fui aprovada, por sinal muito bem colocada. Na época, pouquíssimas mulheres, é um fato assim também curioso, conseguiram ser aprovada. E aí eu fui aprovada, tirei o 2º lugar e ingressei, né, na minha vida de professora. Claro que naquela época, de forma muito imatura ainda, eu não tinha ainda uma habilidade pedagógica, vamos dizer assim, né? A faculdade não me deu, em 1997, não me deu toda a ferramenta que eu queria que ela tivesse me dado. Sim, de entrar dentro de uma sala de aula já preparada. Na realidade, a gente sabe que não existe isso, né? Mas uma boa bagagem de conteúdo eu devo à licenciatura em matemática. E aí foi então que eu comecei a minha trajetória. E aí eu trabalhei por 4 anos na cidade de Meruoca, né?
Trabalhei, depois eu vim para cá, para Sobral, fui transferida, onde eu leciono até hoje, né? E em questão, falando sobre a minha trajetória, nesse meio termo eu cursei a especialização no ensino de matemática e, paralelo a isso, fiz outros cursos, né? Fui me aperfeiçoando para que eu pudesse aperfeiçoar mesmo aquilo que eu queria, né? Eu acho que cabe eu falar agora também que nessa trajetória de 1992, onde eu entrei, passando por 97, onde eu ingressei no estado do Ceará, eu também entrei, né, aí, no ingresso das escolas particulares. Então eu vivia dois mundos diferentes, né? Eu vivia um mundo de trabalhar com alunos da escola pública, que era uma realidade precária. Se hoje na época era bem mais. E vivi também a realidade da escola particular. E isso me deu uma riqueza muito grande, né? Onde eu passei a defender o que eu ainda defendo até hoje. Que assim, eu não queria assistir aula da mesma forma que eu, enquanto adolescente, assistia, né? Eu passei por bons professores, como eu falei, né? Mas eu passei também por professores que não me motivaram. E aí o meu pensamento, né, a minha ideia enquanto professora era de fazer a diferença na vida desses alunos. Então essas experiências que eu tive nessa minha trajetória, elas foram ricas, porque aí eu fui vendo que era isso que eu queria, né, que era despertar o interesse em aprender, que era motivar o aluno a querer aprender, né, não só a escutar passivamente o que eu estava dizendo, mas entender que a matemática exige formas criativas de ser, né? De se dar. Atualmente, a senhora é professora da Escola de Ensino Médio Dr. João Ribeiro Ramos, na cidade de Sobral. Como é ser professora de matemática na rede pública? E como a senhora avalia a importância do seu trabalho para os estudantes dessa escola? Ser uma professora de matemática na rede pública eu não diria difícil, eu não colocaria dificuldade. Eu diria um tanto quanto desafiador. Ser professora de matemática em qualquer instância, seja ela particular ou pública, ela exige criatividade, ela exige, como qualquer professor, qualquer profissional da educação, exige criatividade, exige doação. E necessariamente na escola pública, onde você vai ter que lidar ali com uma realidade de falta de base, falta de um currículo sistemático dos alunos, né? Nós temos alunos que estão no ensino médio, mas que a bagagem curricular deles, né, o que eles trazem de conhecimento é nivelado ao ensino fundamental, né? Então, aí para o professor exige muita criatividade, né, muita doação, muita didática, e avalie para a disciplina de matemática, que é uma disciplina onde ela já é rotulada, a matemática em si é rotulada. E aí você precisa quebrar esse rótulo de diversas maneiras, né? Mostrando, dizendo que é fácil, dizendo que é acessível e ainda mostrando isso através das suas ações dentro da sala de aula, né? Então, eu lhe respondo dizendo que eu trocaria a palavra difícil por desafiador, mas que é possível, né? É possível, depende da motivação que você traz dentro de si, depende da motivação que o próprio professor cria dentro de si. Ainda falando do seu trabalho na Escola Dr. João Ribeiro Ramos, onde além de professora, a senhora também é supervisora do subprojeto de matemática do PIBID de Matemática UVA, nos fale sobre as suas experiências em relação com o PIBID. O PIBID foi um presente para mim, tá? Eu não conhecia o programa até que eu tive o primeiro contato, né? Alguém me apresentou, me falou quais eram os objetivos do programa dentro da escola e eu me interessei, né? E aí eu aceitei a proposta de ser supervisora. Mas assim, por que eu falo que foi um presente, né? Dentro da escola pública, a realidade de trabalhar intervenções, trabalhar projetos, ela é mais precária. Como eu lhe disse, depende muito da criatividade do professor. Se o professor não toma a iniciativa
de fazer, né? Se ele toma a iniciativa de fazer, já é difícil, porque ele precisa de recursos materiais para isso, né? E muitas vezes ele sozinho não consegue realizar o projeto. E o PIBID não, ele veio, né, para mim, né, como supervisora e como professora orientadora dos alunos bolsistas, como presente. Por quê? Porque tanto aliou a minha vontade de fazer, né, de realizar pequenas ações ou projetos que eu já tinha idealizado, mas não conseguia fazer sozinha. E o PIBID, junto com um grupo de alunos que estão comigo ainda lá, né, hoje, até hoje, a gente consegue realizar projetos, realizar intervenções, realizar atividades onde os alunos se motivem, né, a aprender dentro da sala e fora da sala. Então, falar do PIBID para mim mais uma vez dizendo assim, é um presente, porque é uma união de forças, é uma união de mentes, é uma união de esforços para um único bem, que é o aprendizado dos alunos, né, dentro da escola pública. Nós sabemos que a maioria dos professores de matemática são resistentes a novas metodologias. O que você acha disso? Eu defendo a seguinte posição. Eu acho que o professor de matemática do século XXI, né, ele tem que estar entendendo a sala de aula como a sala de aula da tecnologia. Ele tem que entender que os seus alunos, mesmo ele sendo um professor de trajetória, ele tem que entender que os alunos de hoje são alunos que exigem muito mais. Existe até uma pesquisa recente que fala que o pensamento do nosso aluno, ele tem que se renovar a cada 12 minutos. Se você não fizer algo na sala de aula a cada 12 minutos, o que você vai falar vai cair na rotina. E aí ele não vai assimilar o conteúdo que você vai dar. Então, assim, o que eu penso sobre isso? Eu sou defensora fiel das atividades lúdicas, né? E entendo que essas atividades, enquanto dentro da sala ou fora da sala, elas são essenciais, né? O aluno hoje, ele não aprende mais só com o método de quadro e pincel, né? Não existe mais isso. Eu acredito que deve ser um misto. O professor de matemática do século XXI, né, de 2016 em diante, ele deve ser um professor que mistura, né, que dá esse equilíbrio, que sabe até que ponto vai a aula expositiva, né, a aula de explicação, a aula de correção de atividades, a aula de correção de exercícios, de explanação do conteúdo, e ele tem que também saber o limite de dosar onde aquilo dali exige uma atividade lúdica, uma atividade que envolve jogos, uma atividade que envolve um trabalho de equipe, um trabalho de grupo, né? Então, essa mistura, né, que esse profissional de hoje tem que fazer, é o que eu lhe disse, depende muito do professor. Então, o meu entendimento enquanto professora de hoje é ver isso, né? É encontrar esse equilíbrio, é encontrar esse ponto onde eu saber que se eu adotar um método tradicional, que é onde a maioria dos professores que tem essa resistência, como você falou, são aqueles que dizem que a matemática tem que ser dada de forma oral, de forma expositiva, que não existe outra maneira de entender. Então, eu não concordo, né? Não concordo, e pela minha experiência de 23 anos de sala de aula, eu consigo te dizer isso bem claramente, né? Que desde dos alunos de 6º ano, que são salas que eu já lecionei por muito tempo, esses alunos, eles conseguem entender melhor, eles conseguem criar dentro de si canais de entendimento com a matemática quando eles são inseridos no processo. Né? De que forma? Na brincadeira, nos jogos, na música, né? Então, eu vejo dessa forma, que nem tanto um extremo, nem outro. É preciso ter um equilíbrio. Então, eu penso dessa forma. Que mensagem a senhora deixa para os jovens que hoje se encontram ou pretendem ingressar no curso de licenciatura em matemática? É um sonho, né? Assim, os alunos que saem do ensino médio com essa convicção da qual eu lhe falei no início, vamos dizer que sejam poucos, né? A docência hoje ela já não é mais uma carreira atrativa, infelizmente. Apesar de ser encantadora, de ser realizadora, eu imagino que os alunos que hoje
pretendem ingressar, como eu, né? Como eu lhe falei, já fui convicta do que eu queria. E aqueles que estão aí na faculdade, já estão cursando licenciatura em matemática, eu desejo realmente do fundo do meu coração que esses alunos, como eu tenho dito, em alguns movimentos que eu participo, em algumas feiras que eu vou, eu digo para eles que eles deem tudo, deem o coração, né? Que toda carreira, toda profissão, ela vem primeiro pelo coração, pela vontade, né? E essa vontade, esse doar-se é que vai realizar-se, é que eles vão se realizar e ser um bom profissional. Então, nós estamos precisando de bons professores. Não estamos precisando de profissionais que saiam da faculdade intelectualmente bem formados e que saibam, né, ter uma capacidade de entender todos os conteúdos, mas que sejam pessoas que, já que cursaram licenciatura, que se proponham a ser realmente professores, né? E a mensagem que eu deixo para eles é que eles sejam esse profissional de olho, né, de olho antenado, de olho no aluno, que não tem segredo. Para você saber o que você necessita para ser um bom professor, para ser um professor de sucesso, ou para que os alunos gostem da sua aula, não tem segredo, é só olhar para o aluno, é só ver o olhinho dele se brilha na hora que você está falando, prestar atenção no que ele está aprendendo, prestar atenção na trajetória dele, né? Então, a sala de aula hoje, ela é para poucos, né? Para poucos por quê? Porque os que entram lá e que não se realizam profissionalmente é porque realmente entraram com o individualismo, achando que a sala de aula seria uma realização dele, quando na verdade não é, né? Viver a sala de aula é viver o coletivo, é viver ali 50 vidas, 50 pensamentos, mas que você seja um mentor delas, você que seja o direcionador, né? Então, a minha mensagem é essa: deem o coração, deem com amor, se preparem na faculdade, que a parte pedagógica e a parte que onde você vai dizer que sim, eu sou um professor, eu me realizo enquanto tal, é só lá, no chão da sala de aula que isso acontece. E aproveitando assim nosso final de entrevista, eu queria expor um pensamento meu, assim, que eu já tenho sentido falta, né, durante todo esse tempo. Desde quando eu iniciei como professora até hoje, eu sinto falta de que haja mais união entre os professores de matemática. A gente vê, por exemplo, os professores de português, né, tem a Academia de Letras, por exemplo, né? Tem grupos de português que eles trocam ideias, e a gente não vê, pelo menos aqui em Sobral, na nossa região, eu não tenho conhecimento, né, de um grupo de professores de matemática, de uma disciplina tão peculiar, tão complexa, e tão carente também de didáticas, de novas metodologias, que tenha, né, um grupo que a gente se engaje, onde a gente possa estudar juntos, onde a gente possa trocar ideias, trocar metodologias, trocar experiências exitosas. Então, eu deixo aqui, né, primeiro, a minha mensagem para esses alunos que pretendem ser professores, dizer para eles que isso traz uma felicidade imensa, como hoje eu posso lhe dizer que eu sou uma pessoa feliz e realizada, né? Poderia dizer isso com muita convicção, e deixar essa ideia, né? Quem sabe não vai surgir daí, de hoje, esse grupo, onde os professores possam se unir para ter essa troca de ideias. Professora Silvia, muito obrigada por compartilhar a sua história e que a senhora continue com a sua importante contribuição para o ensino da matemática na região Norte. E por hoje é só. Até a próxima história de sucesso dos professores do Norte. Tchau!